Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Começa ao vivo agora o programa Conexão América Latina, desta terça-feira, 16 de novembro de 2021, para a gente tratar aí de vários temas relacionados aos países de nossa querida América Latina. Já queria convidar todo mundo que está assistindo a curtir o nosso vídeo, a deixar o seu like aí embaixo do nosso vídeo, o joinha, a comentar no nosso chat. A gente, como sempre, vai interagir aqui com os comentários. Deixem suas dúvidas, sugestões, elogios, críticas. Pode comentar à vontade. Inscreva-se também na Causa Operária TV. A gente está chegando aí a 95 mil membros. Perdão, 95 mil inscritos. E do lado ali do botão inscreva-se tem o botão Seja Membro. Você pode clicar embaixo aqui do nosso vídeo e se tornar membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Essa daí é a principal fonte aí de renda da Causa Operária TV para a gente poder, né, fazer a manutenção dos nossos equipamentos, para a gente poder pagar todas as contas, para a gente manter uma programação 24 horas por dia, 7 dias por semana, aumentar a nossa grade de programas ao vivo, né, formar aí novos programas, produzir entrevistas, reportagens, documentários, contribuir também com a imprensa em geral do Partido da Causa Operária, a única imprensa comunista, marxista, revolucionária que tem um canal de TV 24 horas por dia no YouTube. Bom, você também pode se inscrever no canal do Internacionalismo, basta digitar aí na barra de pesquisa Internacionalismo, se preciso, clicar aí no filtro e filtrar por canais, que vai aparecer o canal Internacionalismo. A gente já tem mais de 700 inscritos no nosso canal. Você se inscreve e ativa o sininho para receber os vídeos diários que a gente posta, né, com reportagens, com documentários, vários vídeos interessantes, inclusive alguns deles que a gente vai exibir aqui no nosso programa de hoje. Bom, vamos começar a Conexão América Latina com uma reportagem do Brasil de Fato sobre as eleições legislativas, perdão, as eleições gerais aí que vão acontecer na Venezuela, fora as presidenciais, né? Não vai ter presidenciais esse ano aqui, para governadores principalmente, que vai acontecer daqui a poucos dias, e a Michelle Mello traz para a gente as principais novidades a respeito dessas eleições do sistema eleitoral na Venezuela. Faltam apenas 10 dias para as eleições na Venezuela, que irão escolher governadores, deputados, vereadores e prefeitos. Apesar de que os temas de debate da campanha focam em problemas nacionais, como abastecimento de água, luz e combustível, a atenção internacional já está voltada para esse processo. Neste ano, a Venezuela irá receber cerca de 200 observadores internacionais, contando com a missão da União Europeia, especialistas da ONU, o Centro Carter dos Estados Unidos e o Conselho de Especialistas Eleitorais da América Latina. Y adicionalmente a eso tenemos las organizaciones de observación nacional, que son 6, y cada una va a tener entre 600 y 700 observadores desplegados también en todo el país. Evaluar con mucho detalle todas las dimensiones de la elección, tanto las dimensiones técnicas como las dimensiones políticas y logísticas también. Nosotros como observadores lo que teníamos que ver es que el sistema electoral funcione adecuadamente, es decir, que las personas tengan libertad para votar, que se encuentren registrados en el padrón, que al momento de votar tengan la libertad de hacerlo y hacerlo en secreto, que su voto sea contado adecuadamente en la mesa de votación y luego las actas sean transmitidas para el resultado final. Y eso en el caso venezolano, que es el que nos ocupa. O sistema eleitoral venezuelano é considerado um dos mais seguros do mundo. O país foi o primeiro a implementar a biometria e o voto eletrônico na América Latina. E em todos os processos eleitorais, o sistema passa por 16 auditorias, acompanhadas por técnicos, fiscais dos partidos e observadores. El sistema venezolano desde un inicio ha sido excelente, pero las circunstancias políticas que ha vivido Venezuela desde la existencia del presidente Chávez y la situación que se dio en la región conllevó a que muchos actores internacionales principalmente y venezolanos de derecha cuestionen el sistema de votación electoral de Venezuela.
Eso obligó a que el Consejo Nacional Electoral de ese país tenga que extremarse en seguridades. Por ejemplo, el sistema brasilero, que funciona muy bien y que nunca ha tenido objeciones en ningún momento, de ninguna importancia, por ejemplo, no saca no imprime el voto, ¿verdad? Porque confían en el sistema. São 70.000 candidatos que disputam mais de 3.000 cargos públicos em todo o país. Com a renovação do registro eleitoral, há 350.000 novos eleitores que votarão pela primeira vez nesse 21 de novembro. Depois de 6 anos boicotando os processos eleitorais, os 4 maiores partidos de oposição irão disputar essas eleições, que são consideradas um termômetro antes das presidenciais de 2024. Esto pues es la oportunidad de reencontrarnos en la Constitución y, digamos, sustituir el conflicto político existencial que ha venido dominando la diatriba en Venezuela por un conflicto normado por la Constitución. Es fundamental que este proceso se dé con éxito para que, junto con las negociaciones que se han venido dando, que ahorita están suspendidas pero que deben reanudarse próximamente, podamos relanzar la democracia venezolana. É só uma observação, né? Um dos entrevistados falou que o sistema brasileiro funciona muito bem e não imprime o voto porque se confia nesse sistema, né? Logicamente, isso daí ele falou, né, para explicar que na Venezuela se imprime o voto. Na Venezuela o voto, o eleitor chega lá, ele vota, a urna eletrônica, ela imprime o voto e esse voto no papel você verifica se é realmente do candidato, etc., que você votou e deposita numa urna de papel, né? E no Brasil, se fosse assim o sistema, ele seria muito, muito mais seguro, embora, logicamente, não perfeitamente seguro, mas seria mais seguro, né? Que no Brasil, na verdade, a população não confia, é o TSE e os partidos da direita aí que utilizam do voto eletrônico para manipular as eleições. A gente tem uma outra reportagem também do Brasil de Fato, direto da Venezuela, mostrando como funciona uma das muitas comunas rurais no país. Uma reportagem muito interessante, vamos ver. Comuna ou nada foi uma das últimas palavras de ordem promovidas pelo ex-presidente Hugo Chávez e que se torna realidade na comuna El Maizal. En el 2009 iniciamos un proceso, fuimos convocados a organizar las primeras comunas del país. Pues una propuesta del comandante Chávez, un poco buscando juntar, ¿no?, todas esas células organizativas. Y Chávez decía que una célula no podía estar suelta de la otra, ¿no?, y que había que engranar, pues, y que teníamos que juntar cada día más la lucha para que de manera colectiva hiciéramos frente a los grandes desafíos, los grandes retos, como lo era, pues, saldar esa deuda histórica social y también entrar en procesos de concientización, de formación para comprender hacia dónde íbamos, ¿no? Y ese horizonte trazado por el comandante Chávez, que era pues la lucha antiimperialista y la construcción del socialismo, pues. No interior da Venezuela, nos estados Lara e Portuguesa, 4.500 famílias se organizam em 24 conselhos comunais que formam a comuna El Maizal, ou o milharal. A comuna é uma forma de vida em comunidade, na qual a propriedade, o trabalho e os ganhos são coletivos. Nos organizamos por jornadas laborales igual, pero además de ello existe
las jornadas de trabajo voluntario, que es que hay veces que el trabajo de una unidad de producción está más atrasado que otro y nos convocamos todos los productores de todas las unidades de producción a adelantar ese trabajo de esa unidad de producción para que se nivele con las demás. Pero no es solo las jornadas de trabajo voluntario para las unidades de producción de la comuna, es que si hace falta ir a limpiar una escuela, es que si hace falta ir a limpiar una calle o a pintar alguna cancha o hacer cualquier trabajo en la comunidad, los mismos productores y productoras nos convocamos y vamos y hacemos essa labor nas comunidades. O território central da comuna foi fruto de uma ocupação de terras improdutivas há 12 anos. Hoje, El Maizal reúne 14 empresas de produção social, cultivando milho, feijão, leguminosas, hortaliças e café, além de produzir leite, queijo e carne em menor escala. Somente neste ano foram plantados 300 hectares de milho, mas a nível nacional há cerca de 1.100 hectares cultivados com sementes crioulas produzidos pelos comuneiros com a ajuda de militantes do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST. La comuna El Maizal dio pie a que nacieran 11 comunas más en el territorio. Hoy nos planteamos la ciudad comunal, no solamente digamos en este territorio, sino que nos planteamos también el intercambio y el trabajo articulado con otras comunidades a lo ancho y largo del país. Hemos estado construyendo relaciones, la unión comunera es producto... Chávez fue muy enfático en hablarnos de la colectividad, del trabajo colectivo, pero más allá de la propiedad colectiva. Creo que esos temas de fondo nosotros los venimos practicando con la gente y la gente viene poco a poco comprendiendo porque bueno, es un proceso de comprensión en nuestra sociedad, pues porque esta sociedad actual es individualista. No solo en la comuna, o sea, en el periodo donde nos encontramos, sino que venimos haciendo como la especie de un ente financiero para los pequeños productores de la zona. Entonces nosotros pedimos un financiamiento grande y nosotros servimos como ese ente financiero de esos pequeños productores que mediante la institución convencional del Estado no les llega, no tienen la oportunidad de que les llegue ese financiamiento. Entonces ellos igual nos pagan con esa producción, arriman el maíz correspondiente o nos arriman la totalidad del maíz y nosotros le cancelamos el excedente como cualquier un banco agrícola que dê um financiamento. Além do trabalho coletivo, a comuna também preza pelo conhecimento, criando uma escola de formação ideológica e técnica. Dentro do seu território também há uma escolinha primária que educa os filhos dos agricultores sob o método de Paulo Freire. La práctica y la teoría van juntas, pues. Entonces creo que una práctica sin una buena teoría, unos buenos elementos históricos de lucha, entonces sería como que algo muy... la gente no tendría muy claro cuál es el objetivo, los horizontes definidos. Pues entonces nosotros nos hemos venido estos últimos años enfocando en el tema de la formación, porque es allí donde está el secreto del salto de la transformación. A partir de la producción, ir cambiando el modelo rentista. A partir de un nuevo modelo de organizarnos, de cambiar la forma estructural que existe de organizarnos de una forma vertical a una forma más colectiva de las bases. Nosotros venimos aplicando una forma de centralismo democrático en nuestra organização. Segundo dados oficiais, existem mais de 3.000 comunas urbanas e rurais registradas na Venezuela. Através da União Comuneira, os militantes da Maizal buscam criar um movimento nacional de comunas e avançar no governo popular e no controle do território. No es solo lo logístico, sino que es un espacio de poder en el cual el poder popular podrá de manera más fácil articular y desde allí dar líneas de trabajo al pueblo organizado que no se rija solo por lo que convencionalmente se hace de organizarnos en CLAC, de organizarnos con el partido, sino que sí, eso es necesario, pero el comandante Chávez dejaba muy claro que esas son herramientas de consolidación para el poder popular y que la única vía para consolidar el socialismo es la comuna. La comuna es la patria nueva, como decía el comandante Chávez. A esto le dedicamos la vida, la comuna es nuestra forma de vida, no hay otra cosa que hacer. De la comuna pues pasaríamos al socialismo o si no pasaríamos a una guerra brutal como la guerra de independencia para defender nuestra patria. Valeu aqui a Nilza Ramos. Boa tarde, companheirada. Saudações petistas e lulistas do litoral paranaense e Pontal do Paraná. Sou eu, também dá uma boa tarde e envia um super sticker. Muito obrigado, sou eu sempre contribuindo
com o Conexão América Latina, muito importante a sua contribuição, assim como a contribuição do LC 29 também, que sempre contribui financeiramente com a gente. Façam como os companheiros Sou Eu e LC 29 contribuam financeiramente com a Causa Operária TV, seja enviando super sticker, super chat, mas principalmente tornando-se membros do nosso canal, porque aí é uma contribuição regular, né, que todo mês ali ajuda a Causa Operária TV a se manter. Lógico, você pode se tornar membro a partir do membro bronze, que é R$ 7,99 por mês, até o membro rubi, né, que é R$ 199,99 por mês. Você pode escolher ali a sua opção, sempre, né, pensando em ajudar o máximo que puder a Causa Operária TV. E além de se tornar membro, escolher a contribuição que você acha que merece a Causa Operária TV, você também pode continuar, né, enviando super chats, super stickers, que também com super chat, super stickers, você pode enviar a quantia que você quiser, que você desejar. Obrigado então aos companheiros aqui que estão comentando com a gente. Eu sou eu, coloco um monte de bandeirinhas de Cuba aqui no nosso chat. Vamos aproveitar então e falar sobre Cuba, direto de Havana, com a nossa correspondente Márcia Chueri, que relata como foi, né, o dia de ontem, 15 de novembro, quando os coxinhas, os gusanos, né, vermes em espanhol, marcaram aí uma queda da ditadura brutal cubana. Olá, hoje é 16 de novembro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Finalmente chegou o dia 15 de novembro, o dia da Marcha Cívica pela Mudança, como foi chamada por seus organizadores. E a marcha não aconteceu, pelo menos não em Cuba. Estou preparando este vídeo na noite do dia 15. Não houve marcha em Cuba. As crianças voltaram às escolas, o aeroporto reabriu para receber turistas e tudo aqui está em paz. Em uma entrevista realizada no sábado à noite, o presidente Díaz-Canel disse que condenava as tentativas de subverter a ordem interna, as campanhas midiáticas contra Cuba e contra a paz em Cuba e o bloqueio, e que Cuba vai viver em paz. A reiteração da palavra paz não é à toa. Em julho, quando ocorreram os distúrbios em várias localidades, Díaz-Canel disse pela televisão que as ruas eram dos revolucionários. Os contras, os Estados Unidos e a grande imprensa internacional distorceram essa fala e disseram que ele estava incitando uma guerra civil. Desta vez ficou bem claro. Cuba só quer que levantem o bloqueio e viver em paz. Essa marcha do dia 15 tinha sido convocada por Júnior Garcia Aguilera, em nome da plataforma Arquipélago, ambos financiados pelos Estados Unidos. Isso que estou dizendo é público. Não inventei, eles são financiados com dinheiro norte-americano, através de organizações como o NED e a USAID. O NED é uma fundação criada no governo Reagan pelos dois grandes partidos dos Estados Unidos, o republicano e o democrata, para financiar pessoas e organizações de direita no mundo inteiro. De forma bem resumida, o NED financia golpes para derrubar governos que desagradem os Estados Unidos. E, como o DCO mostrou em várias matérias, o NED financia também o patrão do Boulos. Ou seja, o Boulos trabalha no IRE, que recebe dinheiro do think tank norte-americano Global Americans, que é financiado pelo NED. Alguém pode dizer, vocês também estão procurando pelo em ovo. Mas não é não. É exatamente assim que funciona, justamente para esconder a mão da CIA. Sim, porque o NED foi criado exatamente para servir de testa de ferro da CIA. Isso quem diz não sou eu, é um ex-diretor da própria agência norte-americana. Conclusão? Os contra-revolucionários de Cuba e o Boulos têm amigos poderosos em comum, veja você. Mas voltando ao 15 de novembro em Cuba. A marcha tinha sido chamada inicialmente para o dia 20. Depois mudaram para o dia 15
para fazer coincidir com a volta às aulas da escola primária e com a reabertura dos aeroportos ao turismo. O pedido de autorização para realizar a manifestação foi denegado, recusado, porque o objetivo do movimento é ilegal. A Constituição de Cuba, aprovada em 2019 por mais de 86% dos votantes no referendo popular, diz que o socialismo é irrevogável. Portanto, qualquer proposta de mudança do sistema é inconstitucional. E é isso que os organizadores da marcha propõem, uma volta ao capitalismo. Com a proibição, o Júnior disse que faria de qualquer maneira e que, se ele fosse preso, os Estados Unidos fariam represálias contra Cuba. Além disso, conclamaram a que toda a população vestisse roupa branca no dia 15, em apoio ao movimento. Essa marcha faz parte de uma estratégia maior, que começou a ser posta em prática em novembro do ano passado, com o movimento San Isidro e a manifestação em frente ao Ministério da Cultura. Depois houve o SOS Cuba e o pedido de intervenção humanitária em junho. Dia 11 de julho, fizeram quebra-quebra em várias localidades. E agora essa marcha. 2 semanas atrás, o governo de Cuba subiu a parada com a revelação da identidade de um agente da segurança cubana que atuava nos movimentos contra-revolucionários, o médico Carlos Leonardo Vázquez González, ou Agente Fernando. Se a questão é de narrativa, foi um golpe de mestre. O Agente Fernando deixou bem claro quem são Júnior Aguilera e a plataforma Arquipélago. Ele expôs, entre outras coisas, a participação de Júnior em eventos realizados em Buenos Aires e Madrid em 2018 e 2019, para discutir, atenção, o tema dos eventos, o papel das Forças Armadas de Cuba numa mudança de sistema. Claro que a imprensa burguesa no mundo inteiro não repercutiu as declarações do agente Fernando. Pelo contrário, alguns jornais preferiram criar polêmica, dizendo que Cuba tinha mandado um agente secreto à Espanha. O que eles queriam mesmo é esconder a gravidade das denúncias atrás de uma questão sem sentido, já que ele só foi participar de eventos contra Cuba. Mas o trabalho de esclarecimento e reafirmação na ilha e pelas redes foi muito bem feito. Além do Dr. Carlos Leonardo, colocaram pela televisão documentários e entrevistas com outros ex-agentes e muita informação sobre a ingerência dos Estados Unidos aqui e em outros países. Pelas redes sociais, fizeram a campanha Cuba Vive, com cards, vídeos, memes. Como símbolo, o lenço vermelho, lançado em uma atividade política e cultural da juventude no centro de Havana. Internacionalmente, a ilha recebeu muito apoio, entre declarações, cartas, manifestos, vídeos e atos diante de consulados e embaixadas de Cuba e dos Estados Unidos. Bem, a volta às aulas foi celebrada em uma cerimônia com a presença do presidente da República e da ministra de Educação, na escola primária Pedro Domingo Murillo, que fica em Ciudad Libertad, um antigo quartel transformado pela Revolução num complexo educacional. Cuba é o único país do mundo que faz a volta às aulas com as crianças todas vacinadas. E agora, para terminar, uma notícia do Ministério do Turismo. Sim, Cuba poderá oferecer o turismo da vacina. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Bom, e aqui no Brasil, assim como em vários países do mundo inteiro, os gussanos, né, os coxinhas cubanos, eles tentaram aprontar também, né, aparecer nas embaixadas e consulados de Cuba para provocar, quem sabe até para depredar as instalações consulares diplomáticas de Cuba, mas foram defrontados aí com a mobilização da esquerda, inclusive aqui no Brasil, né, para impedir isso daí. Houve manifestações em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Em São Paulo, o PCO esteve lá, no Rio de Janeiro também, em Porto Alegre, no consulado de Cuba,
E houve, né, uma manifestação aí com setores da esquerda, havia cerca de 100 pessoas. O PCO estava presente ali, compondo ali cerca de 25% da manifestação era de militantes do PCO. Levamos bandeiras, faixas e a gente tem algumas imagens aí para mostrar para vocês. Inclusive a COTV, né, transmitiu ao vivo o ato no consulado de Cuba. Los Estados Unidos y el propio gobierno de Estados Unidos, altos dignatarios, una y otra vez la respaldaron. ¿Queda alguna duda de que los yanquis están detrás de estas manifestaciones? Absolutamente no. Pero con Cuba no pueden, no van a poder, no hay manera de acabar con Cuba. Ya lo han hecho todo, las amenazas del gobierno de Estados Unidos no nos saben a nada. Los Estados Unidos y el propio gobierno de Estados Unidos, altos dignatarios, una y otra vez la respaldaron. ¿Queda alguna duda de que los yanquis están detrás de estas manifestaciones? Absolutamente no. Pero con Cuba no pueden, no van a poder, no hay manera de acabar con Cuba. Ya lo han hecho todo, las amenazas del gobierno de Estados Unidos no nos saben a nada. Jade aqui do MST para fazer uma intervenção, uma contribuição. Os companheiros aí vieram também com uma grande delegação. Parabéns. Pueblo entero, y por eso no pueden destruir a la revolución cubana. Mil gracias, compañeros. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por dedicar su tiempo. Mil gracias. ¡Cuba sí! ¡Y aquí no! ¡Viva Cuba! ¡Y la revolución! ¡Cuba sí! ¡Y aquí no! ¡Viva Fidel! ¡Y la revolución! E o PCO, né, além de participar na manifestação, como sempre, né, estivemos na linha de frente ali quando os gusanos chegaram, se aproximando do consulado, com a polícia protegendo eles, né, mas como vocês viram um pouco nas imagens aí, principalmente os militantes do PCO chegaram ali para encará-los, e embora não tenha saído nenhum arranca-rabo dessa vez, a gente deu uma trollada neles, né? Arrancamos cartazes deles, arrancamos algumas flores, né? Eles levaram flores brancas ali para ficar enchendo o saco, fingindo que são pacíficos, tudo mais. A gente arrancou, jogou na cara deles, esse tipo de coisa, embora não tenha tido briga nem nada violento
Não que a esquerda que estivesse lá não quisesse, né? Porque os caras são muito chato e muito golpistas, recebem dinheiro dos Estados Unidos para fazer o povo cubano sofrer, defendem o bloqueio econômico contra Cuba, né? Defendem o aumento, inclusive, desse bloqueio econômico, defendem a derrubada desse regime que foi construído durante 60 anos pelo suor, inclusive pelo sangue dos cubanos, né? Lutando aí pela revolução e contra o imperialismo. E esses vendidos aí querem derrubar esse governo, que é um dos únicos governos no mundo aí que é um governo voltado para a classe trabalhadora. E o PCO também interveio, né, na fala, no ato. Nós denunciamos, né, tanto os ataques do imperialismo, como também apoiamos Cuba e ligamos, né, a situação de Cuba, os ataques do imperialismo, essa direita golpista cubana com a direita golpista brasileira. Vamos ver a nossa intervenção. Que, na verdade, encobre as suas reais intenções e seu verdadeiro papel, que é dar golpes de Estado no mundo inteiro. E o NED financia, né, com dinheiro do governo dos Estados Unidos, os gussanos, que na verdade não são cubanos, né, que defendem os Estados Unidos, o imperialismo e a destruição de todas as conquistas sociais alcançadas durante 60 anos de Revolução Cubana. O NED, ele patrocina golpes de Estado na Venezuela, na Nicarágua, né, o que está acontecendo na Nicarágua também é financiado pelo NED. Esse NED está aqui no Brasil também, financiando o golpe de Estado de 2016, financia o Instituto Fernando Henrique Cardoso, ou seja, a direita golpista brasileira recebe dinheiro diretamente do governo dos Estados Unidos, assim como os golpistas cubanos. Portanto, são agentes do imperialismo também, assim como os gussanos. Então isso daí é uma luta da classe operária brasileira, da classe operária cubana, dos trabalhadores e povos de toda a América Latina contra um inimigo em comum que é o imperialismo e seus agentes, companheiros. A gente precisa todo mundo entender, né, que o principal inimigo do povo brasileiro é o mesmo inimigo do povo cubano, que é o imperialismo norte-americano principalmente. E esse ato aqui representa essa unidade, essa solidariedade latino-americana dos brasileiros com os cubanos na luta comum contra o imperialismo e os seus agentes. Assim como os cubanos derrotaram a tentativa de golpe do 11 de julho em Cuba, derrotando novamente, nós devemos prestar toda a solidariedade e apoio nessa vitória do povo cubano e, ao mesmo tempo, lutar contra o golpe e os lacaios do imperialismo no Brasil, e assim a gente luta tanto pelo povo brasileiro, como pelo povo cubano, como todo o povo da América Latina. Queria agradecer a todos os companheiros do consulado, todos os companheiros dos partidos e movimentos de esquerda que estão aqui. E é isso. Viva Cuba, abaixo o imperialismo de Cuba, do Brasil e de toda a América Latina. Obrigado. Aê! Valeu! Obrigado aqui ao querido companheiro Ernesto Abdala Filho, comenta Conexão Cada Dia Melhor, parabéns, muito obrigado companheiro e obrigado também pelo seu superchat, companheiro Ernesto Abdala, que sempre contribui com a Causa Operária TV em todos os programas, é um companheiro muito querido, entende, né, a necessidade e a importância de se financiar um meio como é o caso da Causa Operária TV, né, um veículo aí dos trabalhadores, construído pelos trabalhadores, tanto com trabalho, como também por meio de contribuições financeiras e voltado para os trabalhadores, né? Você também faça como o companheiro Ernesto Abdala Filho, contribua com a Causa Operária TV, seja membro do nosso canal, envie também seus superchats, super stickers, isso daí ajuda muito a gente que não recebe dinheiro do Estado, não recebe dinheiro dos grandes capitalistas, não recebe dinheiro do NED, né, do governo dos Estados Unidos, como é o caso da Fundação Fernando Henrique Cardoso, que a gente falou aí, como é o caso do próprio IREE, do Guilherme Boulos, né? Não recebemos dinheiro dos nossos inimigos. Duas notícias aqui.
Uma é que no dia 28 de novembro, no outro domingo, sem ser esse daqui, no outro domingo, vai haver eleições presidenciais em Honduras. Honduras é um país que sofreu um golpe de Estado em 2009 contra o ex-presidente Manuel Zelaya, que inclusive nós tivemos a honra de entrevistar aqui no Conexão América Latina, né? No ano passado, o Zelaya. Vocês podem encontrar facilmente o vídeo na Causa Operária TV. E depois disso o país, né, mergulhou aí em uma ditadura. São já aí 12 anos, né, de ditadura em Honduras. Já ocorreram 2 ou 3 eleições nesse país e a esquerda acreditando, né, em todas essas eleições que pela via eleitoral derrotaria a ditadura hondurenha. Mesmo com a população saindo às ruas e em algumas dessas eleições quebrando pau com a polícia, com o exército mesmo, né? Essas eleições todas, no entanto, foram completamente manipuladas e fraudadas pela direita, pelo Juan Orlando Hernández, que era o presidente de Honduras, né? E o Zelaya, ele colocou um candidato, né, semelhante ao que ocorreu com o Lula com Haddad, né, não podendo concorrer, colocou um candidato ali mais moderado que ele, que foi completamente fraudado nas eleições passadas, e agora, né, o Zelaya, de novo, ele apoia um candidato, no caso, candidata, que é sua esposa, a Xiomara Castro, também pelo mesmo partido que foi fundado pelo Zelaya, que é o Libre, é o partido Libertad e Refundación, Liberdade e Refundação de Honduras, um partido de esquerda, que utiliza as cores vermelhas, tudo. E a Xiomara Castro, ela aparece ali entre as primeiras colocadas, até em algumas pesquisas em primeiro, né, na intenção de voto. Uma coisa muito interessante é que ela vem fazendo uma campanha bem esquerdista. Ela fala em constituinte, em uma nova constituinte, em derrota do golpe e da ditadura em Honduras, e ela fala até mesmo em socialismo democrático, né, em estabelecer um governo socialista democrático. Lógico que essa questão de socialismo democrático, tudo é uma demagogia, né, por parte da esquerda nacionalista, mas de qualquer forma, né, só o fato de ela falar em socialismo, mesmo socialismo democrático, já indica, né, uma certa radicalização, porque a esquerda na América Latina inteira, né, fora Venezuela, Cuba, em uma certa medida a Nicarágua, não fala em socialismo, nem socialismo democrático, nem nada. Né? No Brasil é só a gente ver, nem mesmo os partidos que dizem-se socialistas e comunistas falam em socialismo. No caso do Libre, ele é uma espécie de PT, né? Porque é um partido do nacionalismo burguês, apoiado nas massas, de um ex-presidente que foi derrubado pelo golpe, com muito apoio popular, né? E que agora, né, aparece com uma plataforma mais à esquerda. O que mostra, né, que é possível, mesmo para a esquerda moderada, para a esquerda nacionalista, reformista, dar uma certa radicalizada nas eleições. O objetivo dessa esquerda é vencer eleições pelas instituições, tudo mais, derrotar o golpe através das instituições, mas mesmo nas eleições não é necessário se aliar com a direita e adotar um programa conservador, extremamente moderado e direitista. Pode se radicalizar mesmo nas eleições, né, para um partido que tem grande apoio popular, como é o caso do Libre e da Xiomara Castro, falando, né, na questão de estabelecer um Estado que cuide dos trabalhadores, um Estado socialista democrático, com proteção social, com erradicação da pobreza, da desigualdade, que derrote o golpe e que construa uma Assembleia Constituinte, né, que é uma reivindicação democrática fundamental. E mesmo que a Xiomara Castro não seja uma revolucionária nem nada, só o fato de falar disso já acaba até radicalizando a sua própria base social eleitoral, que
caso eleja ela, vai cobrar para que isso daí seja feito, né? Então é muito interessante o que está acontecendo em Honduras, mostra, né, inclusive para o PT, para o ex-presidente Lula, que o caminho é justamente radicalizar mesmo para aqueles que não são revolucionários, como é o caso do próprio PT. Uma outra notícia é que o governo argentino do Alberto Fernandes perdeu as eleições legislativas e agora não tem mais a maioria no Senado. O partido Frente de Todos, né, que é o partido do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, ele perdeu aí para o Juntos pela Mudança, Juntos por el Cambio, do Maurício Macri. Isso daí é uma coisa muito interessante, né, porque o Macri destruiu o país, é completamente impopular, mas diante de um governo muito direitista, como é o caso do Alberto Fernandes, que está inclusive em muitas contradições internas com a própria Cristina Fernandes, né, Cristina Kirchner, principalmente após as derrotas nas primárias, né, nas prévias dessas eleições, em que a Cristina Kirchner criticou Alberto Fernandes, criticou a condução do governo por não ter políticas sociais, econômicas para a população pobre, uma crise se abateu aí sobre o peronismo e mostra, né, que a burguesia está apenas ganhando tempo, né, com o governo do Alberto Fernandes, governo que não atende às necessidades da população e que desgasta esse governo, que na verdade se autodesgasta, né, para a burguesia se recompor e de repente, o Macri, o partido do Macri, foi quem venceu essas eleições legislativas. Quem é que gosta do Macri? Ninguém gosta do Macri na Argentina, mas a burguesia pode utilizar isso daí como uma manobra para recompor aí o seu bloco e quem sabe trazer, né, um governo neoliberal do próprio Macri, quem sabe até, né, dependendo das condições, derrubando na mão grande aí o próprio governo peronista. Vamos ver um documentário agora que fala sobre o papel da CIA no Equador contra o governo do antigo presidente Rafael Correa. Lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta, clandestina, oscura, que tiene la intención de romper la democracia. Quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del Ecuador para hacer daño. Hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el Ecuador. Operación Fénix, en marcha. B312, tracking verificado. Rojos, en el punto blanco, confirme. 0902, visibility 10. Cruzamos el límite. Suelten el paquete. Get out, get out. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC a 2 kilómetros del río Putumayo, es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras. ¿Cuándo informa usted a la Embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las 3 veces que yo hablé con el grupo militar y esas 3 veces era por orden del comandante general del ejército, no a disposición. Vamos a ver, Mario Pazmiño es un militar retirado. Fue director de inteligencia del Ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información. Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la República, quien es su comandante en jefe, que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado. Pazmiño siempre protegió a sus maestros, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ellos formaron a Mario Pazmiño como un experto en seguridad. Los registros demuestran que fue un excelente alumno y que era un fiel servidor de la CIA, asalariado de la Embajada de Estados Unidos. Hablé con algunos de sus compañeros. Me contaron que había recibido equipamiento y órdenes de la embajada en Quito. La CIA comenzó a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países de América Latina tenían gobiernos que obedecían las órdenes, la agencia permanecía invisible. Los gobernantes que defendían la soberanía de sus países eran atacados y ahí aparecía con más evidencia.
Es notable cómo los militares de las dictaduras de América Latina cometían atrocidades que la CIA ocultaba o maquillaba. La CIA nunca ha dejado de estar. Los métodos han sido diferentes, pero siempre ha intervenido en el continente. Una de las acciones que cumplieron las fuerzas estadounidenses se realizaron desde la base que operaban en el puerto ecuatoriano de Manta. La excusa fue hacer un plan continental para vencer al narcotráfico. El presidente Rafael Correa ofreció desde la campaña electoral no renovar el acuerdo con los estadounidenses para el uso del aeropuerto de Manta. El ataque contra Angostura confirmó que allí se hacía algo más de lo que se declaraba. La salida de la base estadounidense de Manta provocó el colapso final del famoso Plan Colombia. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Cuando se consolidaron las democracias en el continente, la táctica del golpe militar no fue más una opción. Entonces Estados Unidos comenzó a intervenir en los estados latinoamericanos, tanto a través de reclutar a personajes influyentes de cada país, como mediante organizaciones no gubernamentales. Rafael Correa y otros mandatarios rompieron el esquema de intervención de la CIA, quebraron su lógica. También quebraron la estrategia de Leila Haddad Pérez. Ella fue la jefe de la CIA en el Ecuador durante muchos años, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia de la República. Leila Haddad trabajaba de manera encubierta en el almacén de alfombras Aladino, en la exclusiva avenida González Suárez de Quito. Actuó siempre con el nombre de SWAT. Muchos políticos entraban con el pretexto de comprar alfombras y salían con instrucciones claras de qué debían hacer. En ese almacén también se autorizaba la designación de comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas afines a sus intereses. Leila Haddad vivió en el Ecuador con una identidad falsa como ecuatoriana. Hizo bastante daño al país y muchos favores a su... Se você quer continuar assistindo esse documentário, acessa o canal Internacionalismo. A gente vai comentar aqui, ó. Pronto, comentou Internacionalismo aí no chat. Vocês podem se inscrever no canal. Esse vídeo tá lá no canal Internacionalismo, documentário completo falando do papel da CIA no Equador. Como vocês viram o locutor falar, os Estados Unidos intervêm, né, a CIA intervém nos países da América Latina, tanto financiando pessoas influentes, como também através de ONGs. Não é teoria da conspiração, como um pessoal fala. Não tem nada de teoria da conspiração, não. Em todos os países da América Latina e do mundo inteiro, os Estados Unidos pagam pessoas influentes e ONGs para fazerem o seu jogo sujo, inclusive no próprio Brasil, como a gente está revelando na série de reportagens do Diário Causa Operária, no caso do Boulos Ireé, né? A própria NED, que é a CIA, na prática, a NED é a CIA, ela financia um think tank que é parceiro do Instituto do Boulos. Como eu disse já antes, o NED financia o Instituto Fernando Henrique Cardoso e a gente vai publicar nessa semana aqui ainda uma nova reportagem mostrando aí como que o NED atua de uma maneira um pouco mais detalhada financiando órgãos políticos aqui no Brasil. Então, não deixe de acessar o Diário Causa Operária para ler essa série de reportagens. A gente tem ali na nossa capa um especialzinho onde você pode acessar as reportagens. Valeu aqui. O Ernesto Abdala Filho fala, inclusive, já vi o documentário no Internacionalismo. Vocês que quiserem ficar com água na boca aí de assistir esse documentário sobre a CIA no Equador, podem acessar o Internacionalismo que vocês vão achar lá. Valeu ao Arnaldo Ricardo, Monique FC, querida companheira, e o Antônio Z. Martins, que estava ali com a gente ontem no Consulado de Cuba, pronto para quebrar a cara de uns gussanos ali. E a gente expulsou os gussanos mais uma vez do Consulado de Cuba. Um abraço para o companheiro Antônio Martins. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria lembrar, na verdade queria informar todo mundo em primeira mão, provavelmente, em primeira mão sim. Não vai ter análise política no 247 hoje.
O programa seria às 4 da tarde com Rui Costa Pimenta, com retransmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. Hoje o programa não vai acontecer, bem como também não vai acontecer a aula do curso Stalinismo parte 2, mas essa aula que aconteceria hoje vai acontecer normalmente na próxima quinta-feira e o Rui vai voltar no DCM na sexta-feira normalmente, não tem nenhum problema, não é problema de saúde nem nada, não podem ficar todos tranquilos aí, é só um remanejamento que a gente está fazendo aqui, tá bom, pessoal? Então, a gente dá uma boa tarde para todo mundo, obrigado pela audiência, a gente volta na próxima terça-feira às 2 da tarde com mais um Conexão América Latina. Tchau!